um instrumento que muitos acreditam que quando toca, fala com Deus. E ainda, o primeiro teatro da América Latina conservado e em constante atividade. Isso tudo você vai ver aqui no Triângulo das Gerais. Não saia daí, voltamos já já. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A linguagem dos sinos, seus significados e sua permanência nos ritos da igreja. Confira. Eu comecei lendo sobre os sinos, vamos dizer assim, já na infância, com meu pai contando, e posteriormente ele fez um artigo sobre a linguagem dos sinos, que deu o nome de a linguagem dos bronzes, a voz dos bronzes, né? E essa voz dos bronzes tem várias conotações de acordo com os acontecimentos, sejam civis ou religiosos, principalmente religiosos. Em Mariana, o povo todo era informado pela linguagem dos sinos, né? Então vivia muito em função desse trabalho dos sinos. Quando os sinos avisavam, o pessoal todo ficava sabendo. E eu moro aqui minha vida toda, perto de duas igrejas e da Câmara Municipal. Então, de qualquer forma, eu ouvia sino desde do ventre materno eu ouvia sinos. Então, eu sempre gostei de sinos. Mas em 87, eu era professora ainda em exercício, né, na Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu sou professora emérita. Então eu estava dando uma aula de gramática, eu estava comparando gramáticas. E na gramática do Segala veio um exemplo de Herculano assim, os sinos, já não há quem os toque. Eu parei a aula um pouco assim, e os alunos olharam para mim, que minha aula era muito agitada, né? Eles olharam para mim assim, vai. Eu falei, dona Eva, vai continuar? Não, aí que eu acordei, falei, não, é mesmo. Mas eu não falei nada com eles. E cheguei em casa, isso em 87, cheguei em casa e falei, não, eu vou ter que fazer um trabalho, que em Mariana os sinos estão silenciando mesmo. Então eu vou ter que fazer um trabalho. E aí comecei a pesquisar. Baseando naquele aprendizado de ouvir, a gente colocou em prática na hora de tocar. E antes eram muitas crianças, hoje é uma dificuldade para arranjar alguém para tocar sino. Se alguém fizer aqui em Mariana, vamos fazer uma cineirata aqui em Mariana, não vai arranjar tocadores. Tem mais sino do que tocador. Então aí acaba a gente indo também tocar nessas torres, né? Nós lá de casa mesmo. Só lá em casa nós somos 3 que nós tocamos sino. Eu publiquei esse livro aqui, se chama O Benticino. Eu publiquei para manter mesmo as crianças conhecedoras da linguagem dos sinos. Então eu fiz um texto de ficção, mas com a linguagem dos sinos. E essa linguagem ela é igual uma gramática. A gramática não é a estrutura da língua. Então a linguagem dos sinos, essa prevista pela igreja, ela também é a gramática dos sinos. Então não é qualquer pessoa que pode tocar o sino, a pessoa tem que conhecer profundamente essa linguagem, porque qualquer deslize perde a significação. Uma batida extra atrapalha a comunicação. Aqui em Mariana nós sabemos direitinho, em Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, nós sabemos direitinho quando o sino
é um sino de exéquias, de morte, e quando é um sino de festas. Então, há o repique festivo, né? Assim, é diferente, porque o de morte chora. Para a gente poder saber o que é repique, que o dobre tem que ensinar o que é dobre, o que é repique. O dobre é bam, bam, é o sino girando sozinho. E repique são várias pessoas tocando, e que dá mais ou menos um som assim, bem, golém, 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 golém. Enquanto a igreja de São Francisco o toque é diferente das outras igrejas. Os sinos maiores tocam bam, 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 e os menores pem, 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 pom, pem, pem, pom, pem, pem, pom, pem, 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 pom, pem, pem, pom, pem, pem, pom. E assim, são duas pessoas tocando ao mesmo tempo, né? E há aqueles momentos em que há o dobre e o repique. Na hora do dobre e repique, somente em duas procissões litúrgicas, da ressurreição e de Corpus Christi. As demais procissões são paralitúrgicas, não são litúrgicas, em que é somente o dobre. E somente nas duas procissões litúrgicas é que há o dobre e o repique. É o bam, bam e os outros sinos, é tudo ao mesmo tempo, né? Fica muito bonito, muito solene, muito alegre mesmo. Só toca atualmente só nas novenas e na Semana Santa. Na Semana Santa, sobretudo período de Quaresma, só toca o dobre, só o dobre fúnebre, em que a Igreja da Matriz toca e a Igreja do Rosário responde, sempre às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 horas da tarde e às 6 horas. E é uma determinada época, na época do Setenário das Dores, que é naquela semana que antecede a Semana Santa em si, a Semana Maior, em que os sinos são tocados ao meio-dia e são colocados em pé. O que significa em pé? É de boca para cima, não normal como fica a boca para baixo, para cima. De meio-dia as duas ficam de boca para tanto da Igreja da Sé como a Igreja do Rosário. Diariamente, somente duas igrejas que utilizam aqui em Mariana o sino às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, que é a Igreja Matriz e a Igreja do Só do Rosário. São as duas igrejas que ainda mantêm, porque tem missa nesses dois locais às 6h30 da manhã e às 18h30. Então, às 6 horas da manhã toca o Ângelus, que são 9 badaladas, e depois tem a famosa chamada. O que é a famosa chamada? O Ângelus sempre compassadamente, bam, bam, 9 vezes. Já a chamada é direta, bam, 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 chamando os fiéis para a igreja. Eu detectei que havia um desleixo da Igreja Católica com relação a isso, porque a Igreja Católica começou a usar alto-falante. E o alto-falante, os sinos, eles passam por todo um processo de benzeção, passam por uma bênção para subir as torres. E o alto-falante não é a voz de Deus, porque o sino é a voz de Deus. O Salomão Vasconcelos, um historiador aqui de Mariana, ele falou o seguinte, que os sinos, eles têm alguma coisa de divino e de sobrenatural. E se não fosse isso, as pessoas não os tinham colocado no alto das torres. São João del Rei preserva com muito carinho a linguagem dos sinos e Ouro Preto também tem feito um esforço muito grande para manter essa linguagem. Há um interesse muito grande em Ouro Preto. E aqui em Mariana, engraçado, que aqui é que devia ser, porque é a sede do arcebispado, nem os padres sabem a linguagem dos sinos. Os atuais, os mais antigos sabem, e alguns também novos sabem, mas são muito poucos. Com a chegada da mineração aqui, todo mundo se preocupou em trabalhar, procurar meios de trabalho, já que Mariana não tinha como trabalhar, então as pessoas ficavam por conta, vamos tocar o sino, vamos colaborar, mas hoje todo mundo ficou sem tempo, a cidade cresceu muito, veio muita gente de fora sem nenhuma identificação com a cidade, e tudo isso se perdeu, né?
1696 foi criada essa vila aqui, não é? Então Minas nasceu aqui. Então nesse 16 de julho o governador vem e fica por uma hora aqui em Mariana. Eu estava muito preocupada porque as pessoas se voltavam muito para o governo do estado e se esqueciam da verdadeira padroeira de Mariana, que é Nossa Senhora do Carmo. Então eu criei um trabalho há 10 anos mais ou menos. Eu criei um diálogo das torres sineiras, chamado Sineirata. Os sinos, então, começam na Sé, que senão tudo que for assim, qualquer ordem na Igreja Católica, ela tem que partir da Catedral Basílica, né? Então, começa na Sé e ele toca o primeiro sino, depois vai para o Santana, para o Rosário, para as Mercês, para a Confraria, passa todas as igrejas e, no fim, elas todas tocam em conjunto. E essas duas aqui fazem um debate maravilhoso, mas é muito bonito mesmo. E algumas pessoas entendiam que eu estava fazendo uma festa para o governador, e não é. Porque os sinos não podem tocar para a pessoa física, eles tocam para a igreja, para as cerimônias da Igreja Católica. O sino é o mais democrata de todos os instrumentos de comunicação, o mais democrata. Ele avisa a pessoa, sem a pessoa gastar um tostão, ela não gasta um vintém para ouvir o sino, ele avisa a pessoa, esteja ela em qualquer lugar, e ele avisa indiscriminadamente. Um teatro onde Dom Pedro II assistiu várias peças e que hoje continua em plena atividade. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais volta já. A equipe do Triângulo das Gerais conversa com Vicente, diretor do primeiro teatro da América Latina e o mais antigo e em constante atividade. Confira! Senhoras e senhores, nós vamos mostrar um dos tesouros mais valiosos de Minas Gerais, a mais antiga casa de óperas das Américas e o mais antigo teatro construído no Brasil, o Teatro Colonial de Ouro Preto. E quem vai nos contar essa história é o seu diretor há 35 anos, Vicente Paula Gomes. Depois de uma introdução dessa, a história fica até mais bonita, né? Com certeza. Ô Vicente, conta um pouquinho da história do teatro aqui. Esse teatro é considerado pelo Guinness a mais antiga casa de ópera ainda em funcionamento das Américas. Inaugurou 6 de junho de 1770. Na época era um contratador, né, um empresário português chamado João de Souza Lisboa. Ele veio para cá e mandou construir esse prédio para ele. O município pegou e se tornou o Teatro Municipal de Ouro Preto, antiga Casa da Ópera. Né? Em 1800, nós tivemos uma presença importante aqui, Dom Pedro II, né, nesse prédio, assistindo a ópera. Então, de lá para cá, o teatro ficou em funcionamento, né? Tivemos aqui 2 grandes reformas, né? 1816 e agora 2005 e 2006.
Eu estou aqui, né, desde 75, né, na época forte, né, na época hippie. Então, a gente aqui, a cidade pequena tem uma história, né, porque as minhas tias sempre falavam: não, você trabalhar no teatro, meu cuidado com os hippies, vai levar você embora. Vicente, todo teatro assim que se preze tem que ter um fantasma, né? Aqui Sim. tem essas histórias de fantasma? Tem, aqui tem um fantasma aqui. E muita gente não acredita, eu sempre conto isso, o pessoal pergunta, muita gente... porque é o seguinte, eu me formei técnico de iluminação, então as pessoas mandam para mim o plano de luz, né? Plano de palco para a gente montar a luz. E eu gostava sempre de montar a iluminação à noite, de madrugada. Então, uma vez eu vim para cá, fechei o teatro todo, dei o blackout, para fazer os focos, tudo direitinho, para o espetáculo no outro dia. A gente sai de manhã. Então, a gente tem nesse palco aqui uma escada de 3 metros, né, para fazer o foco e tudo. Então, eu chegava lá em cima, na mesa, liguei a luz, deixei a luz de foco ligada para me fazer o foco no local certo. A escada aqui, subindo a escada. Aí, fui fazendo o foco, olhei para o meio da plateia, tinha um vulto, tipo assim, uma fumaça em formato de uma pessoa, sabe? Aí eu olhei lá em cima, assim, fiquei olhando perfeito, assim, me arrepiei. Desci da escada devagarzinho, fui descendo, acendi as luzes, não tinha nada. Eu não consegui mais montar essa iluminação. Fui para casa, cheguei aqui cedo, às 6 horas da manhã, aí que eu montei a luz, mas não consegui mais montar a luz de madrugada. Então, assim, foi perfeito mesmo, sabe? Muita gente não pode não acreditar, mas existe. Isso foi só uma vez? Essa foi só uma vez, mas aqui eu já dormi várias vezes aqui, entre outros, né? Eu trabalhava muito no festival de inverno com o pessoal do Palácio das Artes, né? Que eles vinham para cá, a gente fazia um festival. E a gente pegava cansado e a gente dormia no teatro. Mas desligava a luz toda, a gente com certeza, se vocês ficarem aqui de madrugada, vocês podem acreditar que vocês vão ouvir passos. Isso é com certeza, sabe? Então a gente ouve passos assim perfeito, sabe? E a música na sua vida? A música fez parte da minha vida, porque é o seguinte, a primeira escola de música de Ouro Preto foi na minha casa. Foi a primeira escola de música de Ouro Preto. Então, eu aprendi, sou autodidata, né? Autodidata, eu ficava, minhas tias, né? Teve aula de bandolim, cavaquinho, violão, piano, né? Então, na minha casa, assim, uma família muito simples, né? E a gente passou, essa história, eu não cheguei a ver, mas pessoas antigas me contaram, amigas da minha família me contaram, que lá em casa, nesse piano que minhas tias davam aula, a gente começou a passar falta, né? Eu não tinha nascido ainda, então, o que aconteceu? Minhas tias tiveram que quebrar o piano para colocar no fogão de lenha para fazer a comida, porque não tinha condições de comprar a lenha. Sabe? Então, aí, por isso que eu aprendi muito, né, com minha família, com minhas tias, sempre humilde, sempre respeitando a todos, sabe? E aí eu vim para o teatro, né,
E através do ex-prefeito, né, Ângelo Oswaldo, foi secretário de Cultura, ele me trouxe para cá porque eu já mexia com a parte de música, né? Procurava fazer a parte musical na cidade, tocava num lado, do outro, já toquei muito em barzinho, toquei em restaurantes. Ô Vicente, o piano foi para o fogo, mas não foi o seu gosto musical, né? Sim. Mostra pra gente um pouquinho o tipo de música que você gosta. Bom, eu gosto, como eu disse, eu gosto de homenagear sempre. Eu tinha um grupo chamado Viola de Folia. O grupo teve 12 anos, né, de sucesso, viajando, mostrando o nosso trabalho. A gente usava os trajes de foliões, com fita, chapéus, espelhos, porque quando eu fiz o grupo Viola de Folia, a minha tendência era juntar a folia de reis e o congo e trazer para o palco. Porque geralmente as folias na rua e os congos na rua, eu juntei os dois e trouxe para o palco, né? E aí a gente faz um trabalho regional com músicas próprias, música de outras pessoas, claro, e músicas próprias. Então eu tenho uma música, quando eu era pequeno, eu tinha um tropeiro, né? A gente dormindo para ir para a escola, a gente via assim, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a gente via ao longe, sabe? A pessoa gritava assim, olha a lenha, olha a lenha. E era muitos tropeiros subindo e descendo nas ruas, sabe? E a gente sempre, todos os dias, a gente ouvia isso. Eles vinham de longe, eles caminhavam 3 horas com né, sua carga, seus burros, trazendo a lenha para nós aqui. Então eu falei, gente, eu tenho que fazer uma música sobre coisa. Aí eu fiquei conhecendo o seu José, um baixinho, né, tropeiro, gente muito boa. Então eu fiz uma música, ele faleceu, né? Aí eu fiz uma música, homenagem, a música chama Seu José o Tropeiro. Todo dia de manhã, seu José aparecia, com sua voz macia, com seu chapéu de paia, um sorriso ele trazia. Seu José vinha de longe, seu José não tinha senha. Seu José era um tropeiro que gritava pelas ruas, olha a lenha! Seu José adoeceu, nunca mais apareceu, ninguém sabe pra onde foi. Seu José desapareceu, seu José adoeceu, nunca mais apareceu, ninguém sabe pra onde foi. Seu José desapareceu. Vicente, tomara que Deus, nos planos dele, continue colocando você tomando conta desse teatro aqui, né? Nossa, então, até eu amo esse teatro porque, né, foi a mãos dele que me colocou aqui, sabe? Conheci muitos, acredito que deve ter mais de 8.000 espetáculos que eu já fiz, né? Já montei luz para grandes artistas, né? E aí ele me colocou aqui, eu acredito que, né, esteja na mão dele. O futuro nosso esteja na mão dele. Viu? E você tem uma missão muito importante, porque isso aqui é um tesouro. Sim, com certeza, né? E é sempre aí, como diz o futuro, ele colocou vocês comigo aqui, né? Pois é, a gente não calculava que vocês iam fazer, nem vocês comigo aqui e nem eu com você estar aqui nesse palco, né? Aqui sentado nesse momento maravilhoso, com o sol lá fora. Estamos aqui com você nessa manhã linda, conversando, batendo um papo, né? Um papo simples, caseiro, mineiro, né? Com a viola. Esse aqui é um privilégio, né? Quem diria que um dia eu ia estar no palco do teatro mais antigo do Brasil. Nossa, com certeza, né? Vicente, muito obrigado, um prazerzão. Eu agradeço muito, né? Que Deus ilumine nós todos, viu? E foi um grande prazer, né? Estar fazendo isso aqui. Eu fiz com todo carinho e faço sempre. E estão sempre de braços abertos para todos aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodagerais.com.br. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!
Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.